Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, nono ano do ensino fundamental. E eu trouxe para esse finalzinho de semestre uma revisão super bacana do segmento de estudo da proporcionalidade. Professor, proporcionalidade tem regra de 3, tem divisão proporcional, professor, tem escala, professor, tem semelhança de triângulos. Olha o tanto de assunto, professor, que eu tenho dentro do eixo de estudo do segmento da proporcionalidade. Mas não é nenhum desses que eu acabei de citar com vocês. Eu estou falando de um que é bem bacana, até para a gente discutir, até para a gente brincar. Eu estou falando do Teorema de Tales, que é nada mais, nada menos do que uma relação de proporcionalidade entre os segmentos que eu determino quando traçamos para retas paralelas, retas transversais, professor. Os segmentos que eu determino por retas paralelas cortadas por transversais. Tá lembrado, não, do conteúdo? Eu acho que foi no mês, deixa eu ver, abril, maio, eu acho que foi entre maio e junho, que nós visualizamos, que nós discutimos esse conteúdo com vocês e fomos pontuando a importância e os bizus. Bizu, gente, é uma palavrinha tão antiga, mas ela está voltando à moda. Eu estou entrando em algumas turmas e os alunos, professor, passe um bizu. Eu digo, você é das antigas. Não, está voltando. Esse bizu está ficando famoso de novo, professor. Por que é bizu? Bizu é aquela dica que facilita por completo a nossa vida na hora de entender e resolver questões. Vamos recordar? Vamos revisar? Vem cá comigo, tá aí na telinha, já diante do nosso chat aqui. Meu bom dia, grande Gabriel, revisão, Teorema de Tales. Bom dia, professora Fátima. Bom dia para você que está em casa, bom dia para você que está na escola. Estou com os chats aqui, ao vivo, tá bom? Qualquer dúvida, participe. Não precisa ser só dúvida, não. Pode ser colocação. Professor, não estou com dúvida, mas no meu livro tem uma questão assim. Como é que eu iria fazer? O senhor pode fazer aí para mim? É só você colocar no chat pra gente. Vamos ver então? Teacher, vamos lá. Do que se trata o Teorema de Tales, professor? O que é que eu preciso saber no Teorema de Tales? Primeiro, que é o estudo, professor, das retas paralelas cortadas, professor, por transversais. As paralelas ali, professor, são as retas R, S e T. Cortada pelas duas transversais, professor, que é a reta V e a reta W. Eu acho que você percebeu ali, professor, que em cima da reta V e em cima da reta W, professor, eu consegui determinar alguns segmentos, professor, entre as retas paralelas. Eu tenho ali, professor, aquele pedacinho de segmento da reta V entre as retas R e S. Eu tenho ali o segmento Azinho. Eu tenho o segmento Bzinho, eu tenho o Czinho e o Dzinho. E se eu disser para você que todos esses segmentos, de alguma forma, eles são proporcionais? Lembrando, o que é proporcional, professor? Como que eu faço a representação matemática de dois números proporcionais? Gente, quando dois números são proporcionais, eu escrevo esses números na forma fracionária, na forma de uma razão. Eu já posso até afirmar para você que segmentos que estão numa mesma transversal, eles são proporcionais, analisando-se de cima para baixo ou de baixo para cima. Como assim, professor? Observa, quais foram os segmentos que a minha ou as minhas retas paralelas determinaram na transversal V, professor? Foi o Azinho e o Bzinho, professor. Então, eu já posso dizer que o Azinho, ele é proporcional do Bzinho, professor. Como é que eu escrevo isso de proporcional? Você escreve um em cima do outro. Então, o A está para o B, professor. Quer dizer que se eu botar um em cima do outro, eu estou dizendo que esses dois números são proporcionais? Estou. Então, eu posso dizer que o A está para o B, assim como o C está para o D. Por quê, professor? Porque o C e o D, eles estão numa mesma transversal. Então, se você ficar na dúvida, em qualquer situação, problema, em quem é proporcional de quem, qual que é o seu trabalho, professor? O seu trabalho, basicamente, é verificar quais são os segmentos que estão na mesma transversal. Ou seja, professor, o A e o B estão na mesma transversal, são proporcionais. O C e o D
estão na mesma transversal, estão proporcionais. Você viu que eu fiz de cima para baixo? Eu poderia ter feito de baixo para cima, sem problema, professor. Ou eu poderia dizer que B está para A, assim como D está para C. Ah, professor, então eu é que escolho? Se você começar na primeira transversal de cima para baixo, na segunda transversal tem que ser de cima para baixo. Se você começar a análise desses segmentos na primeira transversal de baixo para cima, na segunda transversal também será de baixo para cima. Só que eu também verifico, gente, proporcionalidade. Quando eu analiso, preste atenção, eu também verifico proporcionalidade, quando eu analiso os segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Como assim, professor? O A e o C, eles são proporcionais. Por quê, professor? Porque tanto A quanto C estão entre as mesmas duas retas paralelas. Então, eu tenho duas formas de analisar a proporcionalidade. A primeira, professor, verificar os segmentos que estão na mesma transversal. Está aqui, professor. O senhor acabou de colocar para mim que o A está para B, assim como o C está para D, ou que o B está para D, assim como o D. O B está para A, assim como o D está para C. Ou, professor, o senhor pode analisar os segmentos que estão entre as mesmas retas paralelas. Tipo, eu posso dizer que o A está para o C, assim como, professor, o B está para o D, professor. Ou, professor, o senhor também poderia ter dito o contrário. C está para A, assim como D está para B. Você percebeu que não vai faltar, professor, proporcionalidade aqui. Professor, tem mais proporcionalidade? Tem também. Sabe o que eu também posso dizer que é proporcional? A soma desses segmentos determinados na mesma transversal. Como assim, professor? Eu posso dizer, professor, que aqui eu tenho o segmento A mais B, que seria a soma, professor, desses dois aqui, ó, da este A mais B. Eu posso somar os dois segmentos aqui, professor, e eu ter o C mais D. Eu posso dizer, professor, que a soma dos dois segmentos deste lado é proporcional à soma dos dois segmentos deste lado, professor. Eu posso dizer que A mais B, que está do lado de lá, é diretamente proporcional a C mais D. Assim como, professor, um lado de lá, por exemplo, está para o lado de cá. Assim como o outro lado de lá, professor, que é o B, está para o D. Então, você percebeu de quantas formas nós podemos? Tem muitas formas para a gente analisar. Professor, qual delas eu irei utilizar? Aí vai depender da questão, vai depender da situação. Só que tem uma outra coisa que eu tenho que observar também. Eu tenho que observar se é possível perceber de cara quem é a nossa chamada constante de proporcionalidade. Nem vai caber aqui. Eita, nome grande. Vou botar aqui mais para o lado. Vou já explicar de novo para vocês, tá bom? Eu tenho que ver se é possível eu perceber de cara quem é a constante de proporcionalidade. Tá vendo? O nome é grande? Fala sério, professor. Isso aí não é nem proparoxítono num negócio desse aí. Deve ser gigantesco esse nome aí. Proporcionalidade. Professor, quem é essa constante de proporcionalidade, professor? Essa constante que vocês estão observando, ele diz para mim, se um segmento que é proporcional a outro, professor, se um em relação ao outro, tipo, é o dobro, é o triplo, é o quádruplo, posso pensar de forma inversa, se é a metade, se é a terça parte, se é a quarta parte. Por quê? Se eu consigo perceber de cara que existe uma relação de proporcionalidade direta, onde não há necessidade de nós montarmos uma proporção, eu consigo muitas das vezes resolver as situações, problemas de cabeça. Repito, eu consigo resolver as situações, problemas de cabeça. Então,
espera aí, professor, me dá atividades para me tentar entender. Eu vou fazer de duas formas. Eu vou fazer pela proporcionalidade que existe entre os segmentos, como vou tentar perceber se existe, professor, logo o reconhecimento de uma constante de proporcionalidade direto. Isso, essa lógica, Gabriel, que você colocou aí, fazer pela lógica, não é? A lógica em si é nós reconhecermos a constante. A constante é que é essa lógica que você está falando aí. Professor, fazendo a proporcionalidade, quem é proporcional aqui, pelo que o senhor acabou de dizer para mim? A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem era a seguinte: segmentos que estão na mesma transversal são proporcionais. Então, segmento que está aqui, eu tenho esse 3. Quem é o segmento que está na mesma transversal do 3? O x. Então, eu já posso dizer que 3 está para x. Assim como, pega aqui o 6 da outra transversal, está para quem, professor? Para. Ou seja, professor, quando eu tenho, professor, o 3 para 6, o 3 para x e o 6 para 18, eu tenho ali uma proporção. Espera aí, professor. Então, o teorema de Tales, na realidade, é só a gente montar uma proporção e fazer aquela multiplicaçãozinha cruzada? Isso mesmo, gente, não é fácil. Você vai fazer esse vezes esse vezes esse. Então, eu tenho aqui que 6 vezes x, professor, dá 6x. E 3 vezes 18, professor, deixa eu ver, 30, 3 vezes 8, 24, dá 54. Professor, o senhor poderia ter simplificado ali antes, né? Aplicado o hashtag simplifica, que o senhor explicou durante as aulas. Mas você percebeu que a simplificação é optativa. Aqui eu tenho uma pequena equação, esse 6 está multiplicando com x, ele passa para o outro lado dividindo. É 54 dividido por 6. O meu x, professor, vai dar exatamente 9. Professor, difícil não. O senhor já tinha me dito quem era proporcional, eu monto uma proporção, faço o cruz-credo, professor, e resolvo. Professor, diga uma coisa, o senhor poderia também ter feito outra proporcionalidade, que não fosse essa. Ia dar o mesmo resultado? Ia dar o mesmo resultado. Eu também sei, professor, que o 3 é proporcional do 6 e o x é proporcional do 18. Por quê? Porque eles estão entre as mesmas retas paralelas. Professor, então eu poderia dizer que 3 está para 6, assim como x está para... Professor, vai dar o mesmo resultado? Dá. Então eu até brinco com os alunos, professor, mesmo que eu erre o caminho, eu acabo acertando, professor. Por quê? Porque quase tudo aqui é proporcional, professor. Quase tudo é proporcional. Professor, eu só não poderia dizer que o x era proporcional do 6. Por dois motivos. Eles estão em transversais diferentes e eles estão entre retas paralelas diferentes. Então, se eu seguir essa linha de pensamento, segmentos proporcionais são aqueles que ou estão nas mesmas retas transversais ou estão entre as mesmas retas paralelas. Não é isso? Então, professor, fazia-se o cruz-credo, professor, esse vezes esse. Nós íamos ter 6 vezes x daria 6x, 3 vezes 18. Ó. Você viu que deu a mesma conta? X seria 54 dividido por 6, seria não, é. X continuaria dando o mesmo resultado, 9. Mas eu acho que você está curioso com a história, professor, da constante de proporcionalidade. Tipo, professor, eu quero que vocês tentem observar dois segmentos que já foram fornecidos e que são proporcionais. Como assim, professor? Tipo, eu posso pegar este segmento e este segmento. Eles são proporcionais? São, professor. Eles são proporcionais. Se eles são proporcionais, eu consigo ver uma relação de proporcionalidade que existe entre eles, só olhando ou obtendo a constante. A constante de proporcionalidade, gente, é quando você coloca um em cima do outro e simplifica, professor. Dá 1/3. O que essa constante de proporcionalidade está me informando? Ela está me informando, professor, que o 18 é proporcional a 3 e o 6 é proporcional a 1. Ou seja, tudo que está entre as retas, professor, entre as retas S e T é proporcional a 3.
E tudo que está entre as retas RS é proporcional a 1. Ah, professor, e o que isso quer dizer, professor? Que tudo que está entre as retas ST é o triplo do que está entre as retas RS. Como assim, professor? Então, quer dizer que o X, ele é proporcional a 3. E esse 3 aqui é proporcional a 1. Então, significa dizer que o X é o triplo do de cima? Isso, gente. O 18 não é o triplo do 6, que dava até para vocês terem verificado só olhando? Era, professor. O 18 é o triplo do 6. Se o 18 é o triplo do 6, professor, o x é o triplo do 3. Quanto que é o triplo de 3, professor? O triplo de 3 vai ser 9. Professor, também dava para o senhor ter analisado comparando o 3 com o 6. Se o senhor comparar o 3 com o 6, professor, significa dizer o 6 está do lado direito, o 3 está do lado esquerdo. O 6 não é o dobro do 3? Que é o que você percebeu, Gabriel. O 6 é o dobro do 3. Então, tudo que tiver do lado do 6 é o dobro do que tiver do lado do 3. Então, se eu tenho ali 18, o 18 é o dobro do x. Se o 18 é o dobro do x, o meu x teria que valer 9. Você percebeu que a gente tem inúmeras formas para analisar? No mas, se você não se sentir confiante para analisar a proporcionalidade, você sempre pode recorrer à proporção, professor, para estar resolvendo. Tipo, essa daqui, professor, tem proporcionalidade? Tem. Como é que eu encontraria com a proporcionalidade sem conta? Olha aqui, aqui não é 12? Aqui não é 6? Professor, esse segmento aqui de cima, em relação a esse aqui, professor, esse cara de cima é o dobro, professor, desse. Não é não? É, professor, 12 é o dobro de 6. O que é que eu já posso concluir? Que deste lado aqui, professor, esse x, ele tem que ser o dobro. O dobro de quem, professor? De 4. Conseguiu perceber uma das proporcionalidades? Ah, caramba, então é fácil. Ali o de cima é o dobro do de baixo, do outro lado de cima vai ser o dobro do de baixo. O meu x aqui vai valer quanto, professor? O meu x vai valer 8. O meu x vai valer 8. Professor, mas eu poderia fazer a conta? Lógico que sim. Eu estou vendo aqui segmentos que estão na mesma transversal. Professor, o senhor tem aqui na mesma transversal o x... está na mesma transversal do 4. X está para 4, assim como segmentos que estão na mesma transversal, professor. Assim como o 12 está para o 6. X para 4, 12 para 6. Professor, podia ser de baixo para cima? Podia ser de baixo para cima. Professor, então, faz a conta lá. Você vai fazer produto dos meios pelos extremos. O nosso velho e tradicional cruz credo. Esse vezes esse vezes esse. 6 vezes x vai dar 6x. 4 vezes 12 vai dar 48. O 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. X é igual a 48 dividido por 6. X é igual a 6 vezes 8, 48. Para 48 nada. Professor, o meu x ali vale 8 centímetros, 8 metros, 8 unidades de comprimento. Vocês entenderam? Certeza. Pois, professor, vamos fazer a questão? Vamos fazer a questão? Eu acho que vocês já entenderam aí. Vamos fazer questões contextualizadas, onde eu me utilizo, professor, desse tipo de cálculo. Vamos tentar raciocinar das duas formas. Vamos tentar fazer conta e vamos tentar localizar uma proporcionalidade direta. Principalmente para essas questões de lote que nós temos aí. São as questões clássicas chamadas. Lê comigo. Ele diz aqui que 3 terrenos têm frentes para a rua A. Estou vendo lá, professor. Tem o lote 1, lote 2 e o lote 3. A frente do lote 1 para a rua A, professor, é 40 metros. A frente do lote 2 para a rua A é 30 metros e a frente do lote 3 para a rua A é 20 metros. Ele quer saber qual que é a medida
de frente para a rua B de cada um dos lotes, sabendo que a frente total para esta rua tem 180 metros. Olha o que é que ele já começou dizendo para mim. Ele disse que essa rua B toda, professor, ela tem 180 metros e ele quer que você descubra a frente do lote 1 para a rua B, que eu estou chamando de X, a frente, professor, do lote 2 para a rua B, que eu estou chamando de Y, e a frente do lote 3 para a rua B, que eu estou chamando de Z. A única coisa que eu já posso concluir aqui, professor, é que X mais Y mais Z tem que dar aquele 180. Como é que eu vou achar, professor, essas distâncias aqui? Eu acho que você percebeu que esse lote, professor, esses lotes, na realidade, eles estão sendo formados por retas paralelas. Aqui, professor, isso aqui é paralelo com isso aqui, que é paralelo com isso aqui, que é paralelo com isso aqui. E esses lotes estão sendo cortados por transversais, professor. Ó, esse segmento aqui, que a rua B é uma transversal, esse segmento aqui, que a rua A também é uma transversal. Então, professor, o senhor já pode dizer que aquele X ali, aquele Y e aquele Z que o senhor colocou na rua B são proporcionais, porque eles estão na mesma transversal. O senhor já pode dizer também que o 40 ele é proporcional do 30 e é proporcional do 20, porque estão também na mesma transversal. Mas, professor, percebi eu aqui, professor, deixa eu ampliar aqui para você, eu percebi na nossa situação que ele começou dizendo para a gente qual que era, gente, essa distância aqui, ó. Ele disse que essa distância aqui, professor, era uma distância de 180 metros, professor. Ele disse que essa distância aqui, ó, era uma distância, a rua B toda, professor, tinha 180 metros. Gente, o lado total lá, professor, tem que ser proporcional ao lado total aqui, professor. Que se nós somarmos aqui, vai dar exatamente quanto, professor? 40 com 30, 70, 70 com 20. Professor, aqui dá exatamente 90 metros, professor. Será que a gente consegue visualizar uma proporcionalidade direta? Ele quer que você descubra o valor aqui que eu chamei, professor. Isso aqui de X, isso aqui de Y, isso aqui de Z. E eu já sei também, professor, que esse X ele é proporcional do 40, porque estão entre as mesmas retas paralelas. O Y é proporcional do 30 e o Z é proporcional do 20. Eu só preciso verificar uma proporcionalidade aqui. Deixa eu ver o que foi que o Gabriel colocou aqui lá. 180 para 120. De onde foi esse 120, Gabriel, que você achou aí? 180 para 90, não? Deixa eu ver, X é para 90, Gabriel. Se eu somar lá 40 com 30 dá 70, não é isso? 40, 50, 60, 70, 80, 90, dá 90. Só corrige aí. Então, só que ao invés de eu fazer essa conta, Gabriel, eu já percebi aqui, ó, vou marcar, aqui é 180. Aqui é 180, professor. E aqui tudo é 90. Professor, o 180 desse lado, professor, é o dobro, professor. A rua B, professor, é o dobro da rua A, professor. A rua B, lá em cima, é o dobro da rua A. Então, significa dizer que as frentes para a rua B serão o dobro das frentes da rua A. Então, professor, se aqui é 40, o teu X, professor, vai ser 80 metros, que tem que ser o dobro. Se, professor, a frente para a rua A é 30, o teu Y é o dobro, que é... Se a frente para a rua A é 20, o teu Z, professor, vai ser o dobro, que é 40 metros. Eu teria como verificar isso por conta da constante. A constante de proporcionalidade, pegando, professor, a rua A em relação à rua B, diz para mim que a rua A tinha 90 metros, a rua B tinha 180.
Se o senhor simplificar, professor, a rua A é proporcional a 1, a rua B é proporcional a 2. Significa dizer que tudo da rua B é o dobro. Tem duas partes em relação à rua A. Se a rua A, professor, 40, 30, 20, é proporcional a 1, o dobro de 40 é 80, o dobro de 30 é 60 e o dobro de 20 vai ser 40. Seria assim que nós encontramos esses três valores. Ou eu poderia estar fazendo a conta. Como é que seria a conta, professor? Aqui. Espera aí, só corrigindo aqui, eu apaguei sem querer. Oxe. Z. Agora tá certo. Borrachinha aqui embaixo. Pronto. Já tinha os valores aí. Professor, lá em cima é o dobro, né, professor? Esse 180 é o dobro de 90. Professor, o senhor teria como fazer por partes, como o senhor falou agora há pouco. Igual como você botou, Gabriel, aí no chat. Tá certíssimo. O senhor já sabe, professor, que isso tudo é 180 e que isso tudo é 90. O senhor chamou esse aqui de x, esse aqui de y, esse aqui de z. Então, o senhor pode dizer que o x ele é proporcional do 40, assim como o todo do lado do x está para o todo do lado do 40, que é, iria fazer essa conta. Poderia fazer que o y é proporcional do 30, assim como o 180 é proporcional do 90. E faria que o z é proporcional do 20, assim como o 180 é proporcional do 90. Então, eu teria essas três proporções que vocês estão visualizando. Fazia produto dos meios pelos extremos. Só que aqui, professor, era interessante que o senhor simplificasse o 180 com o 90. Sobra 2, sobra 1. Sobra 2, sobra 1. Sobra 2, sobra 1. Para quê? Para que após a simplificação, o seu cálculo, professor, ele se reduzisse significativamente, porque vai ficar x vezes 1, 40 vezes 2. Y vezes 1, 30 vezes 2. Z vezes 1, 20 vezes 2. Professor, x vezes 1 dá x. 40 vezes 2 vai dar 80 metros. Y vezes 1 dá y. 30 vezes 2 vai dar 60 metros. E z vezes 1 dá z. 20 vezes 2. Aqui eu fiz três proporções para estar encontrando o valor do x, do y e do z. Só que dava para você ter percebido, professor, se o 180 é o dobro do 90, tudo que estiver do lado do 180 será o dobro de tudo que estiver do lado do 90. Então, é interessante que vocês percebam essas relações de proporcionalidade. Para quê, professor? Para que não haja necessidade de você ficar perdendo tempo com contas. Beleza? Vamos fazer mais? Vai lá, professor. Responde aí comigo. Tenta fazer ou pela constante de proporcionalidade ou pelo cálculo normal. Você está vendo ali, professor, ele disse que as retas A, B e C são paralelas e ele quer apenas que você descubra o valor desse x aqui. Ele quer apenas que você descubra esse x que eu acabei de dar o destaque. Quem que é proporcional a quem aqui, professor? Será que existe alguma proporcionalidade direta que a gente já consiga perceber? Tem, mas se eu não perceber, eu poderia dizer que o 9 ele é proporcional tanto do 18 quanto do x. O 9 ele é proporcional do 18 porque o 18 e o 9 estão na mesma transversal. E o 9 ele é proporcional do x, porque o 9 e o x estão entre as duas mesmas retas paralelas. Então, eu escolho se eu faço o 9 com o 18 ou se eu faço o 9 com o x. Vou fazer com o x, tá bom? Eu posso dizer que o 9
ele é diretamente proporcional do x, assim como o 18 é diretamente proporcional do 4, professor. Quanto é que vai dar a nossa conta? Professor, você vai ter que fazer produto dos meios pelos extremos. Você pode simplificar antes ou depois, fica a seu critério. Se eu fizer a conta do jeito que está aqui, vai dar x vezes 18, vai dar 18x. 9 vezes 4 dá 36. O 18 aqui ele está multiplicando, ele vai passar por outro lado dividindo. 36 dividido por x é igual a 2, professor. Só isso, professor? Só. Ou a gente verificar a proporcionalidade aqui. Como assim, professor? A outra forma de pensar. Você deu para você perceber, olhando para esses dois aqui, professor, que o 18, professor, ele é o dobro de 9? Você conseguiu perceber no olho que o 18 é o dobro de 9? Então, eu já posso dizer que esse 4, professor, ele também será o dobro de quem? De x. Se o 4 é o dobro de x, o seu x tem que valer quanto? 2. Só ajeitar esse x aqui. O seu x, professor, tem que valer 2. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Certeza? Ah, professor, acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi ali. O senhor pegou, professor. Na realidade, o senhor disse que o 18 lá, professor, é o dobro do 9. Por que o 4 é o dobro do x? O 18 e o 4 não são proporcionais, porque estão entre as mesmas retas paralelas? Então, se um é o dobro, o outro também é o dobro. E você viu que agora eu não fiz conta. Volta lá. Olha aí, ó, voltei. Aqui eu tive que montar uma proporção, eu tive que fazer produto dos meios pelos extremos, ou seja, eu tive que operacionalizar. Eu gastei um pouco mais de tempo e eu fiz conta. Aqui, professor, foi por observação. De cara, eu quero que vocês, antes de tentar fazer uma conta para esse tipo de conteúdo, que vocês tentem verificar primeiramente se existe essa proporcionalidade direta. Percebendo, você vai chegar mais rápido no resultado. Olha outro exemplo que você também consegue perceber essa proporcionalidade. E mesmo que não perceba, você pode fazer a conta. Tipo, professor, aqui o senhor pode dizer que 4 está para 2, assim como 8 está para x. Por que, professor, que o 4 está para 2? Por que eles são proporcionais? Porque o 4 e o 2 estão na mesma transversal. Por que o senhor pode dizer que o 8 e o x são proporcionais? Porque o 8 e o x estão na mesma transversal. Faz só a conta. 4 vezes x, 2 vezes 8. 4 vezes x dá 4x. 2 vezes 8 dá 16. X é igual a 16 dividido por 4. X é exatamente 4. Acabou, professor? Acabou. Diga uma coisa, professor. O senhor também poderia ter montado outra proporção, não é? Podia. Eu não fiz 4 para 2, porque eles estavam na mesma transversal. Eu também poderia ter feito 4 está para 8, porque eles estão entre as duas mesmas retas paralelas. Eles estão entre as retas paralelas A e B. E eu posso dizer, professor, que o 2 está para x, porque tanto o 2 quanto o x também estão entre as mesmas retas paralelas, que são as retas B e C. Façamos aqui o produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar o mesmo resultado? Mesmo resultado. 4 vezes x dá 4x. 8 vezes 2 dá 16. X é igual a 16 dividido por 4. X é igual ao mesmo resultado. Só que, professor, qual que é a orientação? Antes do senhor tentar fazer a conta, o senhor verifica a proporcionalidade. Gente, sai rapidex. Sabe por quê? Olha o que foi que eu pude perceber aqui. Eu pude perceber, professor, se eu comparar esse 4 com esse 8, professor, o 4 está do lado esquerdo, o 8 do lado direito. Professor, o 8 desse lado aqui, professor, é o dobro de quem, professor? É o dobro do 4, professor. O 8
é o dobro do 4, professor. Então, o 8 está do lado esquerdo. Então, tudo que estiver desse lado, professor, vai ser o dobro de tudo que estiver desse lado. É, professor? É. Então, aqui você não tem 2. O lado de cá, o lado direito, tem que ser o dobro. Significa dizer que esse x vai valer quanto? 4. Eu consegui fazer essa observação. Professor, mas o senhor riscou aí. Não, gente, isso aí eu quero que vocês percebam visualmente. Professor, o senhor também podia ter comparado aquele 4 com o 2. O de cima lá, professor, é o dobro do de baixo. Então, o de cima também vai ser o dobro do de baixo. Se lá em cima é 8, embaixo vai ser a metade, que teria que ser 4. Então, aí a gente podia analisar de duas formas a questão da proporcionalidade. Você entendeu? As questões que se seguem, a gente pode pensar direto. Se você ficar na dúvida, pode pedir a conta que a gente faz. Tipo, essa daqui. Será que eu consigo achar direto uma proporcionalidade? Tem, professor. Se eu não achar, eu já posso dizer que 15 está para. Professor, eu posso dizer que o 15 é proporcional do 5. E eu posso dizer, professor, que o 15 também é proporcional do 20, professor. Então, eu posso dizer que 15, vou fazer da mesma transversal. Eu gosto de fazer da mesma transversal. 15 está para 5. Assim como 20 está para x. Produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse. Vai ficar 15x é igual 5 vezes 20, professor, dá exatamente 100. X é igual a 100 dividido por 15. Não dá para dividir, mas dá para simplificar por 5, professor. Se eu simplificar 100 por 5, dá 20. 15 por 5, dá 3. Ainda dá de simplificar? Não. Então, sua resposta vai ser 20 sobre 3. Professor, posso dividir se eu quiser? Poder até você pode. Só que, professor, se você dividir ali, vai dar uma dízima periódica. Você vai se atrapalhar um pouquinho. Então, quer dizer que eu posso deixar a resposta na forma fracionária? Pode. Professor, dava para, no caso, essa aqui, que não deu uma resposta exata. Eu posso fazer, professor, pela proporcionalidade direta? Pode, gente. Olha a proporcionalidade que eu consegui perceber, professor. Eu olhei para este 15 e olhei para este 5. Professor, o 15 aqui, professor, esse 15 que você está visualizando, ele é, professor, o triplo de quem? De 5. O 15 é o triplo de 5. Significa dizer que o 5, professor, ele é 3 vezes menor do que o 15, ou seja, ele é a terça parte do 15. Então, a mesma coisa. Se o de cima é o triplo do de baixo, esse de cima aqui, professor, também vai ser o triplo de quem? Do de baixo, professor. O 20 é o triplo, quer dizer que ele é 3 vezes maior. Então, professor, o meu x é 3 vezes menor do que o 20, ou seja, o meu x é o 20 dividido por 3. É a terça parte do 20. O que é a terça parte? A terça parte, professor, ele é só você pegar o valor e dividir por 3. Pegou a ideia? Vamos para mais. Vamos lá, trouxe muitas questões para a gente estar revisando. Essa daqui, professor. Essa daqui a gente tem que fazer um comentário. Temos que ter uma atenção redobrada com esse aqui. Tem proporcionalidade direta? Tem, não tem. Professor, às vezes não vai ter proporcionalidade direta, não. A proporção sempre existe. A proporção sempre existe. Mas essa proporcionalidade ser direta, eu não sei. Como é que vai ficar essa daí? Quanto que dá, Gabriel? Você que está conectado. Quanto é que vai dar o x aí? Ela tem algo de diferente em relação às anteriores, professor. Sabe o que é que eu estou percebendo de diferente em relação às anteriores, professor? Eu estou percebendo nessa situação... Isso, Gabriel, que as transversais elas estão se cruzando. Então, por isso que eu reforcei aquela ideia de afirmar para vocês que dois segmentos, para serem proporcionais,
eles têm que estar na mesma transversal, porque senão eu acabo fazendo errado. Olha só a nossa situação. Professor, nessa situação, eu posso dizer que x está para 2, assim como 3 está para 1. Isso aqui estaria correto? Não, professor. Isso aqui estaria errado, professor. Por quê? Se você olhar, professor, o x, ele está na transversal U e o 2 está na transversal V. Eu não posso dizer que segmentos que estão em transversais diferentes, eles são proporcionais, a não ser que estes segmentos, que embora estejam em transversais diferentes, eles estejam entre as mesmas retas paralelas, que não é o caso. E, professor, eu acho que eu entendi. Então, nessa situação, o senhor tem que levar em consideração a transversal, ou seja, quem está em cima da transversal V? Quem está em cima da transversal U? Professor, se o senhor começar aqui analisando a transversal U, na transversal U eu tenho o X. E esse X é proporcional a quem? A outro segmento que também esteja na transversal U. Que segmento seria, professor? 1. Eu posso dizer que X está para 1, assim como, agora eu vou pegar o 3 está na transversal V, de amarelo. Assim como o 3 está para 2. Façamos, professor, produto dos meios pelos extremos. Esse vezes esse vezes esse. Eu vou ter que x vezes 2 dá 2x, que é igual a 1 vezes 3 dá 3. X é igual a 3 dividido por 2, que eu posso deixar assim, ou, professor, eu posso dividir x, como eu sei que dá exato aqui, vale exatamente 1,5. Isso, Gabriel. Caramba, professor. Diga uma coisa, se eu tivesse botado x para 3, professor, 2 para 1 ficaria certo, professor? X para 3, 2 para 1 ficaria correto, professor? Não ficaria. Não, professor. Não. Por que, professor? Que eu não posso dizer. Você não disse que se os segmentos estiverem, professor, se os segmentos estiverem, professor, entre as mesmas retas paralelas, o senhor não disse que elas são proporcionais? Até são, desde que as transversais não estejam se cruzando. Porque senão vai mudar a ordem. Então, por isso que eu coloquei, primeiramente, independente se reta está se cruzando, se não está se cruzando, algo que sempre vai ser proporcional são os segmentos que estão na mesma transversal. Isso aí não muda. Segmentos que estão na mesma transversal sempre serão proporcionais. Olha outra aí. Eu quero que você descubra, professor, o valor do x e do y. E ele disse para mim, professor, que x mais y dá 21. Ele disse para mim que x mais y dá 21. Professor, mas eles estão em transversais diferentes. Professor, está havendo cruzamento aí, professor. Complicou o negócio aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa daqui? Para mim não me confundir, eu lembro que o senhor falou que segmentos que estão na mesma transversal são proporcionais. Então, eu tenho a transversal T e eu tenho a transversal U, professor. Então, é só eu seguir, é só eu pegar os segmentos que estão na mesma transversal. Olhando para cá, professor, eu posso dizer que o y, professor, ele está para quem? Para 8, professor. Não erra. E, professor, o 10, ele está, professor, para o x. Professor, pois eu já ia fazendo y para 10, x para 8. Eu já ia fazendo y para 10, x para 8. Ia estar errado? Ia, gente. Por quê? Porque está havendo um cruzamento entre as transversais. Então, toda vez que você tiver num teorema de Tales que as transversais se cruzaram, obedeça o primeiro passo resolutivo. Segmentos que estão na mesma transversal são proporcionais. O que é que eu posso entender aqui, professor, nessa situação? Eu posso fazer produto dos meios pelos extremos. Ficou y para 8, ficou 10 para x,
Professor, esse vezes esse. Eu posso dizer aqui, a única coisa que eu posso dizer é que x vezes o y tem que dar 80. E, professor, mas aí o senhor achou já o valor do x e do y? Não, professor. Ele disse que quer a razão, professor. Ele quer saber quanto é que é o y dividido pelo x. E, professor, como é que eu faço isso? Y dividido por x? Sei não, professor. Eu sei que x vezes y dá 80 e ele também deu esta informação para a gente, professor. Ele disse para mim que x mais y dá 21. E o senhor está dizendo para mim que x vezes y dá 80. O que é que nós temos aqui? Nós temos um sistema de equação do primeiro grau com duas variáveis. Como é que eu resolvo esse sistema? Eu sei que a maioria vai dizer para mim, professor, o melhor caminho para resolver um sistema é o método da adição. Mas isso se eu tiver adição e subtração, eu tenho ali um produto, professor. Eu tenho um produto. Então, nesse caso, eu vou necessitar do método da substituição mesmo, professor. Como é que a gente vai fazer o método da substituição? Professor, o senhor montou o sistema, o senhor tem que x mais y é igual a 21, e o senhor encontrou pela proporção do y para 8, do 10 para x, não foi isso? O senhor encontrou y para 8, está lá, 10 para x, o senhor encontrou que x vezes y tem que dar, ou seja, eu sei que a soma de dois números dá 21, eu sei que o produto de dois números dá 80. Eu posso até fazer por tentativas, Gabriel. Multiplicar por menos 1, deixa eu ver ali. Ah, tá certo. Porque aqui não dá para multiplicar por menos 1, porque a gente não vai aplicar o cancelamento, Gabriel. Não vai porque ali é um produto. Então aqui só daria método da substituição. Mas será que a gente não conseguiria? Não. Pensa comigo, professor, dois números que somados dá 21 e os mesmos dois números que multiplicados dá 80. Deixa eu ver aqui, professor. Multiplicados para dar 80... poderia ser, professor, deixa eu ver, 40 vezes 2. Não, mas aí somados não dá 21. Professor, 5 vezes 8 dá 40. 10 vezes 8. 10 e 8, professor, 10 vezes... Não, dá não, tá difícil de achar. Professor, vamos fazer o sistema, se eu não consigo. Método da substituição, professor. O senhor vai isolar uma das letras. Eu vou isolar o y, tá bom? Y é a mesma coisa que 21 menos x. Eu sei que o y vale 21 menos x. E, professor, essa daí vai dar uma equação de segundo grau. Já percebi aqui, ó. Se o y vale 21 menos x, no lugar desse y eu vou escrever 21 menos x. Vai ficar x vezes o valor do y, que é 21 menos x, é igual a 80, professor. Como é que a gente faz aqui? Eu vou fazer aqui a distributiva, professor. Esse vezes esse. Vai ficar 21x menos x ao quadrado é igual a... Organizando, professor, nós vamos ter menos x ao quadrado mais 21x menos 80, que é igual a 0. Professor, o senhor acabou de encontrar uma equação do segundo grau, professor. Se o senhor acabou de encontrar uma equação do segundo grau, o senhor vai ter que se utilizar do Bhaskara, né, para resolver? Do Bhaskara. Pode ser, Gabriel, você fez em função de y, você acha primeiro o y, não é isso? Para depois você achar o valor de x. Professor, deixa eu ver aqui. Nessa situação, eu vou calcular o delta primeiro. Delta é igual b ao quadrado, o professor vai dar 21 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 80. Professor, eu podia ter multiplicado aquela equação por menos 1 para facilitar, professor? Pode. Gabriel, tanto faz. Tanto faz. Você pode isolar o x ou o y, o resultado não vai mudar, não. O delta aqui, professor, deu exatamente 21 vezes 21. Quanto que vai dar, professor? Não lembro. 21 vezes 21 vai dar 500... Não, 400 e alguma coisa. 21 vezes 21, 441, professor. Então, vai ficar 441
Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. 4 vezes 8, 32, professor. Vai dar menos 320. Nosso delta, 441 menos 320 dá 80, vai dar 121. Raiz desse delta vai ser 11. Agora eu vou para o Bhaskara, professor. X é igual menos o valor do B, mais ou menos a raiz do delta, dividido tudo por 2 vezes A, que dá menos 2. A gente vai ter o valor do x', que vai ser menos 21 mais 11, professor. Menos 21 mais 11 dá exatamente 10 positivo. Não, menos 10, desculpa. Menos 10 dividido por menos 2. Deixa eu ajeitar aqui para não ficar pequenininho. Menos 10 sobre menos 2, que vai dar 5, professor. Era 5 e 16, gente. Era 5 e 16 os números, ó. 5 e 16, quase que eu fazia. Ô, pai. Vamos lá. X, duas linhas. Menos 21 menos 11 vai dar exatamente menos 32 dividido por 2, professor. Dá exatamente 16. É mesmo. 5 mais 16 dá 21. 5 vezes 16 dá 80. Professor, então... Professor, mas aí o x vai ser 5 ou vai ser 16? Você que escolhe. Se você disser que o x é 5, se o x for 5, o seu y vai ser 21 menos 5, o seu y vai ser 16. Se o x for 5, o y é 16. Se o x for 16, o seu y é 21 menos 16, o seu y vai ser igual a 5. Ou seja, de qualquer forma, professor, ele quer que você ache, professor, a razão entre o x e o y, ou melhor, entre o y e o x. Professor, tem duas possibilidades. Eu posso ter 5 sobre 16 ou eu posso ter 16 sobre 5. Professor, 16 dividido por 5 é o mais provável. Então, o y vai ser o 16. Ah, professor, no olho aqui, se você olhar, o yzinho ele é maior do que o x. Então, o y é 16, o 5 é o x, 16 por 5 vai dar exatamente 3,2. Alternativa correta, letra D de dado. Entendeu? Entendeu? Eita, professor, essa aí deu trabalho. Mas, gente, nem sempre vai dar equação de segundo grau, não, tá bom? Nem sempre. Agora, o cuidado que eu quero que vocês tenham é, se cruzar, gente, monta a proporcionalidade apenas com segmentos que estão na mesma transversal. Não vão esquecer. Olha a outra bem cotidiana aí e parecida com aquele lote anterior. O professor segue o mesmo raciocínio? Segue o mesmo raciocínio. Ele já começou, professor, colocando ali, ó, lá do lado da rua, que tem aquele 100 metros, lá a rua todinha, tem Azinho, Bzinho, Czinho. A soma de tudo dá 100. Professor, se ele já me deu a soma da frente total, a primeira coisa que eu faço aqui é achar também a soma da frente total do outro lado. Por quê? Porque aquele 100 vai ser proporcional àquela interrogação. O todo da esquerda é proporcional ao todo da direita. E às vezes a gente até consegue uma proporcionalidade direta ali. Professor, vamos ver se a gente consegue. Se não, a gente faz, professor, as proporções mesmo. Quanto é que dá, professor? A soma aqui, vamos ver. 16 com 28, professor, vai dar 30, 44, 50, professor. Aqui vai dar 80 metros. Bateu com o seu? 80 a soma. Professor, eu posso dizer que o 80 é proporcional do 20? Pode. 80 é proporcional do 20. Então, eu poderia fazer 80 é proporcional do 100. Desculpa, 80 é proporcional do 100. A 5, professor, como o 16 é proporcional do A. Professor, o senhor poderia dizer também que o 80 é proporcional do 100, assim como o 28 é proporcional do B.
o senhor poderia dizer que o 80 é proporcional do 100, assim como o 36 é proporcional do C. Eu poderia montar essas três proporções que vocês estão visualizando aí. Poderia simplificar, professor, tipo o 80 com 100, por exemplo, por 20. Daria para simplificar por 20. Esse aqui e esse aqui por 20, professor, aqui sobra 4, aqui sobra 5. Esse aqui é a mesma coisa, sobra 4, sobra 5, sobra 4, sobra 5. Professor, aí dá do senhor simplificar ainda o 4 com o 16, não dá? Dá, mas já dá até de você fazer a conta, se você quiser. Se quiser simplificar, melhor, porque o 4 com o 16, aqui sobra 1, aqui sobra 4, professor. O 4 com o 28, aqui sobra 1, aqui sobra 7. O 4, professor, com 36, aqui sobra 1, aqui sobra 9. Se você for fazer produto dos meios pelos extremos, já vai sair o resultado, ó, porque vai ficar A vezes 1. Deixa eu botar aqui a canetinha. Marca texto na realidade. Eu tenho aqui A vezes 1, 5 vezes 4. A vezes 1, professor, dá A. 5 vezes 4 vai dar 20 metros. Fazendo produto dos meios pelos extremos aqui no outro, professor, vai ficar B vezes 1, 5 vezes 7. O outro, C vezes 1, 5 vezes 9. Então, professor, nós vamos ter que o B ele é 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35 metros. E o C, professor, vai ser 5 vezes 9. Professor, dava para fazer por proporcionalidade, para mim não ter que montar essas proporções, para mim não ter que fazer esse monte de simplificação? Dá. Como assim, professor? O 80 não é proporcional do 100? É. Qual que é a constante, professor? 80 sobre 100. Se eu simplificar por 20, professor, vai dar 4 sobre 5. Quer dizer que o 80 é proporcional a 4 partes e o 100 é proporcional a 5 partes. Então, isso aqui, o 16, o 28, o 36, são proporcionais, professor, esses caras de cá são proporcionais a 4 partes. O A, o B e o C são proporcionais a 5 partes. Como é que você pensava? Professor, o 16 não é 4 partes? É. Se o 16 é 4 partes, quanto é que vale uma parte do 16? Uma parte vale 4, professor. Uma parte do 16 vale 4. E 5 partes, professor? Se uma parte vale 4, 5 partes de 4 dá 20. 28 não são 4 partes? É. Se 28 são 4 partes, uma parte de 28 dá 7. Uma parte de 28, 5 partes de 7 dá 35. Professor, o 36 também são 4 partes. Se 36 são 4 partes, professor, uma parte de 36 é 9. 5 partes de 9 é 45. Ficou a dica. Eu espero que vocês tenham gostado da revisão. Conteúdo importantíssimo para outros segmentos da matemática, principalmente nas duas geometrias plana e espacial. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele bom dia. Fica com Deus. Ainda tem aula, tá bom? Essa, na outra semana temos aula ainda, tá bom? Não vai faltar. A gente espera, te aguarda e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!